Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou contar pra vocês como que foi a minha experiência para eu obter a minha G1, que é a primeira fase da emissão da sua CNH, da sua carteira de motorista aqui. Então tem um vídeo dedicado a como funciona todo o processo, na verdade, de uma carteira de motorista aqui no Canadá, se você precisa de uma, dependendo do quanto tempo você vai visitar o Canadá, ou se você vai se mudar para o Canadá, talvez você precise, talvez não. E vai existir outras opções que não obrigatoriamente vai fazer com que você emita uma carteira de motorista aqui. Eu vou deixar no card aqui em cima e nesse vídeo é onde eu detalho passo a passo de como que funciona. A G1, essa primeira parte, é uma primeira parte do processo, e ela é a prova escrita. Então, que nem assim no Brasil a gente tem também a nossa prova escrita, a gente faz lá um mês de cursinho para fazer a nossa provinha escrita, que também tem. A diferença é que você não precisa fazer um cursinho, você consegue estudar por si mesmo, com vídeos e etc. Eu também tenho um vídeo aqui no canal com uma provinha que você pode usar aí para treinar os seus conhecimentos para a sua prova da G1. Enfim, vamos ao que interessa. Eu escolhi um centro que você consegue fazer a sua G1 presencialmente em alguns dos Drive Test Center aqui em Toronto, que é o meu caso, a minha situação. Então eu escolhi um deles e fui sem agendar horário. Fui de walk-in, onde você não precisa fazer um agendamento prévio. E aí eu fui, era uma sexta-feira, e o que eu pensei era: como é sexta-feira, abre 7 da manhã, muitas das pessoas, talvez elas vão antes das 9, porque como é dia de semana, a pessoa vai antes das 9, faz essa prova e depois vai pro trabalho. E aí eu pensei, tá, talvez na hora do almoço também esteja lotado, né, com algum tipo de fila, alguma coisa, porque é horário de almoço, talvez a pessoa vá no horário de almoço dela, não sei. Pensei assim, então resolvi ir no meio da manhã. Então não fui cedinho, também não fui no horário do almoço, como eu tava off nesse dia, resolvi ir às 10 horas, na verdade cheguei lá umas 10h30 da manhã, achando que não ia ter fila nenhuma, e infelizmente tive que esperar numa fila de por mais ou menos 1h30 para entrar na fila principal, na parte de dentro. E tava um dia bem quente, se eu não me engano, tava assim 35 graus, eu não sabia que eu ia ter que ficar esperando, então sim, foi bem assim sofrido, 1h30 torrando no sol, tipo 35 graus. Não passei protetor solar, não fiz nada, então aí fica a dica, independente, qualquer serviço que seja governamental, né, que seja pelo governo, vá prevenido, né, leve uma sombrinha se estiver meio zoado o tempo. Eu fiquei bem queimada, né, principalmente no meu braço, ainda não dá pra ver um pouco, e ficou bem dolorido depois, mas enfim, vamos ao que interessa, né, eu fiquei aí 1h30 nessa fila pro lado de fora ainda do prédio. E aí, quando eu entrei pra parte de dentro, a primeira coisa que eles perguntam pra gente é o que você veio fazer aqui, né? Você fala que é a G1. E segundo, se você já tem uma carteira de motorista em qualquer outro lugar do mundo. E a minha resposta foi sim, que é o meu caso, né? Eu tenho uma carteira de motorista no Brasil. Então, ela vai te dar uma senha. E aí, você vai pra uma segunda fila, onde você fica esperando ali, mas aí ali já é um painelzinho pro lado de dentro, tinha ar-condicionado, cadeira pra sentar. Aí eu esperei ali mais ou menos mais uns 30 a 40 minutos pro lado de dentro, sentado no ar-condicionado. E aí a gente vai pra parte do balcão. E aí no balcão, ela vai fazer as mesmas perguntas que você veio fazer aqui. Ela pede um papelzinho que te entregam lá na recepção. E ela vai também te dar um formulário. Nesse formulário, ela pede pra você responder 4 perguntas. E uma das perguntas é: você foi diagnosticado pelo médico a usar óculos. Caso aí de miopia, né, pessoal que precisa de óculos. Aí depois disso, tem um binóculo que fica mesmo ali no balcão, onde você vai fazer um teste de visão rápido. Então você coloca os seus olhos, né? Ela vai falar, pode ir ali, por favor, e aí você encaixa os seus olhos. E aí você vai ver letras, elas não são muito pequenas, mas é tipo um teste de visão rápido ali. Só uma vez, então você só fala quais são as letras que está ali, e depois é um teste de luzes, onde vai piscar a luz pro lado direito, pro lado esquerdo, você tem que falar para que lado está piscando. Depois disso, quando ela termina todinha a sua documentação, que é bem rápido ali, você faz o pagamento. No pagamento ali eu acabei pagando, acho que se eu não me engano, $106, e só estava incluso a prova escrita. E eu acho que se você entrar no site do drivetest.ca, você vai conseguir ver as fees, né, as taxas lá. Só que eu paguei essa taxa
porque eu já tenho uma carteira de motorista no Brasil. Então, se também esse é o seu caso, você também vai provavelmente pagar aí cento e pouquinho, $106 e alguns quebradinhos. Caso você não tenha a sua primeira carteira de motorista da vida, talvez você pague um pouquinho a mais, porque você vai precisar fazer a G2, né? Se você já tem uma carteira de motorista no Brasil ou em qualquer outro país, você pula a G2. Então, você faz o teste teórico e depois você vai fazer o teste de G-Full, que é o último teste na rodovia. Enfim, voltando, a gente terminou de preencher toda a documentação ali no balcão e aí eu fui já diretamente para uma salinha que era a salinha da prova. Entrei, sentei em um dos computadores e era um computador, na verdade era como se fosse um tablet, né, um iPad, e ele era touchscreen, então você teclava na tela. E aí começou com, né, como eu comentei aqui no meu vídeo anterior, são 40 questões, 20 questões sobre placas de trânsito e 20 questões sobre leis de trânsito. E aí eu não sei se é assim com todo mundo, mas no meu caso, na minha provinha, começou com as 20 primeiras questões sobre leis de trânsito e depois foi para 20 questões de placas. E aí, no meu caso, quando eu fui fazendo as primeiras questões ali da parte de lei, que pra mim é um pouco mais difícil, que a placa você vai meio que no intuitivo ali, mesmo que talvez você não conheça a placa, é muito assim, muito lógico. Mas já a parte de questão das leis é um pouquinho diferente, porque às vezes ele pergunta ali que quantos pontos você perde na carteira e quanto seria a multa para você cometer alguma das faltas. E eu acho isso um pouco difícil, porque você tem que decorar realmente, sabe? Às vezes a multa lá ele coloca é 200, é 500, é $300. Então, são números, assim, quando mexe com decorar número é um pouco mais complicado, pelo menos pra mim. E aí eu fui fazendo essa provinha, essa primeira parte, e aí eu me lembro que quando chegou, assim, na pergunta 10, você pode errar 4, assim, você pode errar 8 questões, mas não é cumulativo, você pode errar 4 na primeira parte e 4 na segunda. Então não é tipo, eu errei 2 na primeira, então eu não posso errar 6 na segunda. Não, é 4 e 4. E aí quando chegou na minha perguntinha 10, dessa parte de leis, que era a minha primeira parte ali, eu já tinha errado 3 perguntas. E aí eu falei, já tava preparando meu psicológico. Não, Vivian, não vai ser dessa vez, você vai ter que fazer essa provinha de novo. E aí, eu acho que como veio todo esse pensamento, assim, já me preparando, depois daí eu acertei tudo. Então, eu só realmente errei 3 questões nessa primeira parte. Na segunda parte, a provinha de placas, eu gabaritei. Então, de 40 eu errei, graças a Deus, só errei 3. E passei na prova, e aí quando a gente termina a provinha, o computador pede pra gente sentar numas cadeiras ali no meio e aguardar ser chamado pelo nosso nome. E aí tem um outro balcãozinho nessa salinha, e aí você espera ali 2 minutinhos, a pessoa te chama, e aí ela te entrega uma carteira provisória, que na verdade parece como se fosse um cheque, né, um papelzinho assim comprido. E tem o seu nome falando que aquele documento é sua G1 e que ela é uma provisória antes de você receber o cartãozinho, a sua validade, a expiração e também o número da sua carteira de motorista. E aí, depois disso, você tem a G1, então você é um certificado G1. Aí agora a gente vai para G-Full, que é o meu caso. E agora eu acabei de agendar, não fiz ainda, mas eu acabei de agendar o meu teste, então eu agendei agora só tinha disponibilidade para outubro, então, outubro não, para agosto. E aí, mais ou menos, você agenda online pelo drivetest.ca e você faz o pagamento. Então, eu paguei mais $91 da Road Test, dessa provinha da G-Full. E agendei, fiz o pagamento e agora eu mandei uma mensagem para uma instrutora aqui, né, uma instrutora... Eu não sei se ela é portuguesa ou se ela é brasileira. E a gente vai fazer 3 aulinhas práticas, né? Ela vai me mostrar mais ou menos como que funciona dirigir na rodovia aqui. Vai ser, basicamente, você também não é, tipo assim, obrigatório no Brasil que você precisa fazer X números de aulas. Aqui, se eu não quisesse, eu não precisaria nem fazer essas 3 aulas. Você pode fazer 1, 2, 3 ou nenhuma. Ou quantas aulas você quiser. E aí, a gente vai agendar aí essas aulinhas agora, pra mim, nesses próximos dias. E aí, depois eu chegar lá no dia que eu agendei, vou fazer a minha G-Full, né? A minha Road Test, a minha prova na rodovia. E é isso. E aí, tomara a Deus que eu passe também na minha Road Test. Se eu não passar, eu vou ter que refazer essa prova. E aí, vai ter que pagar de novo. E talvez eu faça mais aulas, ou talvez não.
E é isso, então essa aí foi a minha jornada. Depois eu venho aqui contar mais, fazer mais um vídeo pra contar a minha experiência no Road Test, também nas aulinhas práticas, se eu vi alguma coisa muito diferente ali do que a gente tem no Brasil. Um beijo, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha aí clarificado algumas dúvidas, caso vocês tenham alguma dúvida de como funciona essa primeira parte do processo aí da carteira de motorista aqui no Canadá. Um beijinho, até o próximo vídeo, tchau, tchau!